Fala galera, tudo bom? Eu sou o Natan, esse aqui é o meu canal. Aqui a gente faz teologia pública pra gente normal. E hoje eu tenho um conselho muito especial pra você. Fique cego. Como assim, Natan? Provavelmente você se chocou um pouquinho, mas o meu conselho pra você hoje é fique cego. Por quê? Uma das histórias que me chama a atenção na escritura é a conversão de Saulo, que vai depois se tornar o apóstolo Paulo. Isso está lá descrito em Atos capítulo 9 e é um texto fantástico porque ele nos ensina muitas coisas. Saulo, se você estudar um pouquinho, você vai descobrir que era um homem estudado na lei judaica, sempre foi um homem muito zeloso da lei, era um fariseu, e ele estava, na verdade, correndo atrás daquilo que ele achava que era nobre, né? Então, Jesus havia morrido e ressuscitado, havia deixado seus discípulos. Os seus discípulos estavam fazendo um estraralhaço no mundo, eles estavam pregando o evangelho, trazendo essa ideia dessa nova realidade, anunciando a mensagem do reino de Deus, anunciando que o mundo tinha um novo rei, que agora o rei do mundo era Jesus Cristo, que os sistemas do mundo haviam sido abalados, e os discípulos estavam transtornando todas as coisas, e Saulo, sendo um rapaz criado na lei judaica, dentro da tradição dos fariseus, que era uma das tradições mais zelosas da lei de Moisés naquela época, ele começou a perseguir cristãos. E era interessante que o que Paulo achava que estava fazendo era certo, e melhor do que isso, Paulo achava que estava fazendo a vontade de Deus. Paulo achava que a vontade de Deus, de acordo com a soberania de Deus, que o que ele deveria fazer era justamente perseguir os cristãos, perseguir essa seita, aqueles que ficaram conhecidos como os do caminho. Então Paulo achava que estava fazendo algo nobre. Saulo de Tarso, melhor dizendo, achava que estava fazendo algo nobre, perseguindo cristãos. Num determinado momento, ele pede cartas de autorização dos principais líderes dos fariseus para poder ir até a região de Damasco e ali poder prender cristãos, poder perseguir esses cristãos, para impedi-los justamente de propagarem essa heresia, falando que havia um novo reino, havia o reino de Deus estabelecido agora e que Jesus Cristo era o rei desse reino. Então Paulo está indo ao caminho e de repente o texto bíblico vai dizer que ele se depara com um clarão e de repente ele cai no chão e ele cai cego. Olha que interessante. Paulo achava que via. Paulo achava que o que estava fazendo era certo. Paulo achava que o que estava fazendo era nobre, era a coisa mais certa a se fazer. Ele achava que estava sendo zeloso da lei em perseguir os cristãos, em perseguir essa nova seita. Mas Paulo não sabia que o que ele estava fazendo era ir contra a vontade de Deus. Paulo não percebia que o que ele estava realmente fazendo era sendo um opositor, sendo um impedimento naquilo que Deus havia começado a estabelecer na pessoa de Cristo e agora dando continuidade nos seus discípulos. Paulo estava sendo oposição a Deus sem saber. Você já imaginou você achar que está fazendo algo nobre, achar que está fazendo algo correto, achar que está fazendo tudo lindo, mas você está sendo, na verdade, oposição a Deus? Isso deve ser muito frustrante. E o caminho que Deus usou para que Paulo entendesse que ele estava sendo oposição a Deus e não estava fazendo a vontade de Deus era justamente ficar cego. O princípio que eu quero trazer para você hoje é que talvez há momentos na sua vida que você precisa ficar cego, porque aquilo que você está vendo está fazendo com que você seja oposição a Deus. Não adianta você ver e achar que está enxergando tudo e enxergar errado. Na ideia de Deus, era melhor Paulo ficar cego do que Paulo continuar vendo errado. Porque não adianta só você ver, você tem que ver aquilo que Deus está vendo. Não adianta só você ver e começar a fazer algo nobre achando que por estar fazendo algo nobre está fazendo a vontade de Deus. Escute, deixa eu te dizer, nem sempre que você estiver fazendo algo nobre, algo que parece certo, significa que você está fazendo a vontade de Deus. Saulo traz justamente esse ensino de que ele precisou ficar cego. Deus precisou tirar a visão dele. Ele ficou cego. E quando ele ficou cego, um homem que, imagina, sempre viu, que sempre teve a sua visão perfeita, que era um homem nobre, zeloso da lei, de repente não conseguia mais ver todo o poderio de Paulo, tudo aquilo que ele era, o grande Saulo de Tarso. Agora ele era um cego. Ele era
alguém que não conseguia mais enxergar, que precisava inclusive de ajuda daqueles que estavam com ele para poder entrar na cidade. Ali Jesus aparece para ele e fala: eu sou Jesus a quem você persegue. Ou seja, você acha que está fazendo a minha vontade de Deus, mas você acha que está fazendo a minha vontade, mas você não está, você está fazendo a sua vontade. Você está fazendo aquilo que é certo aos seus próprios olhos. E não é a minha vontade, não é o que eu quero para você. Então, Paulo precisou ficar cego. O que eu tenho para dizer para você hoje é que às vezes você vai precisar ficar cego para você enxergar aquilo que Deus quer que você enxergue. Não adianta você simplesmente fazer, achar que está fazendo a obra de Deus, achar que está fazendo a vontade de Deus, mas você está fazendo a sua vontade. Está fazendo aquilo que você quer. Às vezes você vai precisar ficar cego. Se você está nessa situação que você talvez está enxergando aquilo que lá no fundo você sabe que não é para você enxergar, meu conselho para você hoje é: fique cego. Fique cego. Porque depois que Paulo entrou na cidade, ele foi orar. Paulo não iria provavelmente orar a esse Jesus que ele estava perseguindo se ele não tivesse ficado cego. Paulo foi jejuar. Paulo provavelmente não iria jejuar, entrar num ambiente de devoção se não tivesse ficado cego. Paulo começou a ouvir verdadeiramente a voz de Deus e a vontade de Deus quando ele ficou cego. Talvez você precise ficar cego por um tempo para que Deus possa revelar coisas para você que ele ainda não revelou, para que Deus possa guiar você por caminhos que você precisa ir e ainda não sabe. Então, meu amigo, fique cego. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho para receber todas as notificações quando tiver vídeo novo. A gente está sempre produzindo conteúdo aqui no canal para abençoar a sua vida de alguma maneira. Que Deus te abençoe.